pessoal, como vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Esse daqui é o segundo vídeo do segundo estudo dirigido, então vejam só que coincidência. E a gente vai falar sobre os princípios da camada de aplicação e como é que funciona aí para a gente poder fazer essa comunicação aí, camada de aplicação da origem, camada de aplicação destino e como que isso funciona. A gente já viu aí as principais características de cada uma das camadas, vimos o modelo OSI, vimos o modelo TCP/IP e agora a gente vai entrar de fato na camada de aplicação e a gente vai ver alguns conceitos bem interessantes. Vamos lá para os slides, galera, e eu fico aqui no cantinho. Então, o objetivo desse vídeo, desse estudo de vida, é falar sobre os princípios aí das aplicações nas redes, tá ok? Terceiro vídeo a gente vai falar sobre web e sobre HTTP. E no próximo estudo dirigido, terceiro estudo dirigido, a gente vai falar sobre e-mail, SMTP, IMAP, DNS e outras questões que a gente for tratar aí. Tudo bem, galera? Fechado? Lembrando, pessoal, que nós estamos sempre utilizando material desse livro, Redes de Computadores à Internet, do Kurose. Beleza, pessoal? Fechado? E os slides são, inclusive, desses caras aí, tá ok, galera? Bom, vamos então iniciar os objetivos aí dessa parte aí, apresentar, né, desse capítulo, né, apresentar conceitualmente aspectos de implementação dos protocolos da camada de aplicação, né? A gente vai falar como que funciona o transporte, serviços baseados em transporte para ele, paradigma cliente-servidor, peer-to-peer, inclusive nessa aula, e vamos aprender um pouquinho sobre alguns protocolos que são populares aí, os protocolos da camada de aplicação, entre eles o HTTP, SMTP, IMAP, DNS. Podemos e vamos falar de outros, especialmente nas aulas práticas, especialmente o SIP, o Session Internet Protocol. Vamos falar do POP também, Post Office Protocol, e falar um pouquinho sobre programação utilizando o socket API do Java. Vou mostrar um código-fonte para você. Isso na última aula, lá no terceiro estudo dirigido. Estamos no segundo estudo dirigido ainda, galera, beleza? Ora, vocês têm observado e vocês já podem enxergar isso, né? Que existem uma série de serviços web que nós utilizamos, né? Que nós estamos acostumados aí a utilizar. Redes sociais, a própria web. A gente manda mensagens via WhatsApp, via e-mail, a gente joga, a gente vê e faz streaming em diversas plataformas, né? O Netflix, hoje, Amazon Prime, hoje aí domina o mercado de filmes, né? Pessoas hoje nem se preocupam muito em ter televisão em casa, televisão que eu falo no sentido de ter um serviço de TV além desses de Netflix e o Amazon Prime. Compartilhamento de arquivos P2P ou modelo híbrido. A gente faz o uso de tecnologias para poder falar por voz, falar por vídeo, né? Busca pela internet, tantas outras coisas que a gente consegue fazer utilizando as redes, né? Grande realidade, parafraseando um livro que fala muito sobre isso, o livro chama A Terra é Plana, a internet, a tecnologia de telecomunicação, ela achatou o mundo, ela fez com que o mundo não tivesse mais distâncias intransponíveis. Aliás, se você quiser ler esse livro, leia A Terra é Plana, The World is Flat, livro muito bom, que fala sobre o efeito da globalização e o mundo moderno que vivemos, principalmente por conta das tecnologias de comunicação que vivemos aí. Tá ok, pessoal? Bom, então, para a gente poder fazer a criação de um programa, de uma aplicação que consuma a rede, acho que vocês têm que entender que essas aplicações elas vão rodar nos sistemas finais, né? Elas não rodam aqui dentro de um roteador, elas não vão rodar dentro de um switch, elas vão rodar nos sistemas finais. Elas vão rodar dentro do seu dispositivo móvel, do seu telefone, dentro do seu notebook, dentro do seu carro, né? A internet das coisas aí pode rodar em uma série de dispositivos que são os sistemas finais, rodar dentro de um computador, vão rodar dentro dos servidores, né? Então é importante que vocês entendam
onde que esses aplicativos vão rodar? Até porque, passando aqui o próximo slide, é apenas apenas nos sistemas finais que existe a implementação da camada de aplicação. A gente já viu no vídeo anterior que a camada de física, de enlace e a camada de rede, elas existem no roteador. Mas o roteador não alcança a camada de transporte, a camada de aplicação, ok? Ele vai até a camada 3, que é a camada de rede. E o switch é até a camada 2, que é a física e enlace. Dependendo do switch, mesmo que o switch seja gerenciável, óbvio, os gerenciáveis vão alcançar aí a camada de rede, mas os switches, convencionalmente, os normais, os convencionais, vão funcionar até a camada 2. Okay? Então é importante que vocês entendam e enxerguem isso, que a camada de aplicação, camada de transporte também, apesar de a gente não estar falando dela agora, ela vai funcionar apenas nos sistemas finais. Com o objetivo de quê? Fazer a comunicação sobre essa rede aí, essa inteligência aí, que chama-se pilha de protocolos TCP/IP. Ok, pessoal? Importante que vocês entendam exatamente isso. A camada de aplicação é responsável por rodar os aplicativos de rede. E eles vão rodar se comunicando entre os sistemas finais. Cada uma das camadas tem responsabilidades diferentes, mas os sistemas finais que vão rodar a aplicação. E só eles. Beleza? Entendam isso, ok? Para isso, quero que vocês entendam, pessoal, que existe a diferença entre cliente e servidor. Todos são sistemas finais, mas existe uma diferença entre o que é cliente e o que é servidor. Vou até colocar aqui, eu estou aparecendo aqui na tela, deixa eu me tirar aqui da tela para você conseguir ver a imagem inteira aí, daqui a pouco eu me volto aqui. Quais são as diferenças? O servidor, pessoal, ele sempre vai ficar online. E, como vocês estão vendo no slide, always on host. Eles geralmente têm IPs que são fixos, tá ok? E eles vão estar colocados em data center para poder você escalar esses serviços e etc. Tá? Então, assim, os servidores, eles vão funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, e serão dos servidores que os clientes vão consumir recursos do servidor. Ok? Então, assim, o que são os clientes? São dispositivos que não ficam online o tempo inteiro, na realidade eles vão ficar apenas quando houver necessidade, ok? Eles podem ter um IP dinâmico, porque para você fazer uma conexão, você não precisa ter um IP fixo, como é necessário em um servidor, né? E você não vai, esses dispositivos clientes, de maneira geral, eles não se comunicam diretamente entre eles, né? Pode até existir essa possibilidade, mas para consumir recursos no paradigma cliente-servidor, o cliente consome os recursos do servidor e ponto. Ok? Uns exemplos aí de cliente-servidor, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocolo de arquivos, protocolo web, de você acessar páginas web, tá ok? Você tem o servidor, o server, tá ok? Que fica aguardando as conexões para que o cliente faça as requisições e possa consumir os recursos do servidor, ok? E aí eu tenho aplicativos diferentes rodando tanto no servidor quanto no cliente. Lá no servidor eu vou rodar o servidor web, mais famoso aí, vou citar dois, mas os dois mais famosos é o Apache Web Server, ok? E o IIS da Microsoft, também muito utilizado, óbvio, o Apache muito mais utilizado, né? Principalmente em servidores que estão rodando o sistema operacional Linux, ok? Isso no lado server. No lado cliente, você tem os clientes web, que são os navegadores. Você vai ter aí o Firefox, vai ter o Chrome e tantos outros que existem aí, Safari, etc., para poder consumir esses recursos, ok? Lembrando que o protocolo, aí observem meu mouse aqui, o protocolo é o que vai permitir a comunicação ponto a ponto, cliente-servidor. Ponto a ponto, cliente-servidor, ok? E eu vou ter o aplicativo que vai estar rodando do lado do cliente e do lado do servidor, que vão conversar
utilizando esse protocolo, né? Quando eu acesso uma página web, vou acessar uma aqui, ó, cadê eu achar uma aqui que vai estar funcionando? Essa aqui que eu quero. Quando eu quero acessar uma página web, por exemplo, facebook.com, nesse momento, o protocolo HTTP ele está servindo de comunicação entre eu, o cliente, que estou utilizando o Firefox aqui, e o servidor do Facebook, que está utilizando a tecnologia dele para poder fazer o acesso. Quando eu acesso o site, por exemplo, dibert.pro/online, aqui eu estou acessando e listando um diretório do Apache, ok? Porque esse meu site roda uma versão do Apache para o seu funcionamento, tá ok, pessoal? Importante terem isso em mente aí. Vamos voltar aqui para os nossos slides, tá ok? Tantos outros exemplos, File Transfer Protocol, FTP, o IMAP, Instant Message Access Protocol. Você tem o lado do servidor, com o aplicativo do servidor, tem o lado do cliente que vai acessar através do protocolo e assim sucessivamente, tá ok, pessoal? Essa é uma arquitetura cliente-servidor. A arquitetura peer-peer ou peer-to-peer, que é uma arquitetura, é quando eu tenho um cliente que, ao passo que ele é cliente, ele também é servidor. Então, eu não tenho esse conceito de always on server, ou seja, o servidor ele nem sempre fica online, mas eu tenho dispositivos na minha rede, hosts na minha rede, que ora são clientes e ora são servidores. Vou dar um exemplo, talvez o mais famoso de todos, seriam os arquivos. Deixa eu me aparecer aqui que eu não vou atrapalhar mais. São aqueles compartilhadores de arquivo peer-to-peer, né? Você, quando você faz uma requisição à rede, no momento que você está baixando, você escolhe um filme para baixar, por exemplo. Você, naquele momento, quando você está baixando o filme, você é um cliente. Mas ao passo que você começa a baixar partes do filme, você passa a ser servidor, que outros clientes vão te acessar para consumir aquilo que você já baixou. Então, você é cliente e servidor ao mesmo tempo. Então, ou seja, é uma tecnologia peer-peer. Entendem? Então, é interessante esse tipo de tecnologia, porque ela faz com que você não consiga desligar a rede. Se eu tenho membros que vão entrando na rede, que vão entrando no nó da rede, esses membros vão mantendo essa estrutura de servidores e clientes, e aí faz com que seja quase impossível desligar essa estrutura, né? No modelo peer-peer, assim, sem contabilizar a presença de outros tipos de servidores, que aí não é uma arquitetura peer-peer pura. Vou dar um exemplo, não sei se é da época de vocês, mas existiu um compartilhador de arquivo muito famoso chamado Edonk, ou Emule, que usava a rede Edonk, né? Que ela era uma rede híbrida. Quando você se conectava na rede, você se conectar em um servidor, e era o servidor que sabia quem estava conectado para você fazer contato direto com aqueles membros conectados, que aí sim você faria uma conexão peer-to-peer, né? Mas você teria que se conectar a esse servidor inicialmente. Essa rede era fácil de ser desalocada. Por quê? Bastaria você derrubar os servidores que a rede parava de funcionar. Diferentemente de uma rede peer-peer pura, que aí você não consegue fazer, tipo torrent. Se as empresas quiserem, por exemplo, derrubar a rede torrent, não dá. Não é viável isso acontecer. Então aí as diferenças aí da rede peer-peer pura e uma rede híbrida, que também faz uso de servidores aí para a sua implementação. Ok, pessoal? Bom, para vocês entenderem, do lado cliente e do lado servidor, você vai ter esses programas, essas aplicações, por isso que chama camada de aplicação. Você vai ter esses programas rodando em processos dentro do seu sistema. Só para você entender isso, vou abrir aqui. Eu sou o lado cliente, você vem aqui no Task Manager, eu sou gerenciador de tarefas. Você pode observar que eu estou rodando aqui, eu estou no meu lado cliente, né? Eu não sou o servidor, eu sou o cliente. Mas você vê aqui que eu estou com o cliente HTTP, ou seja, um navegador, o Firefox, aberto aqui,
Você vê que ele é um grande consumista de memória. Observe o processo aí, 1.741 megas, quase 2 gigabytes de memória RAM consumido, né? Então você observa aqui o processo, tá? Se eu mandar vir aqui e mostrar o PID, você vê que eu tenho a oportunidade de entender cada um dos IDs dos processos desse meu cliente. Por que tem vários? Porque eu estou com várias abinhas abertas aqui. Abas, plugins, esses add-ons que você tem, que estão aqui abertas, extensões, né? Que aí cada uma que está aberta, cada aba que está aberta consome um processo. Aqui no total, esse daqui está pegando, ó, meio giga de RAM que está consumindo. Olha que loucura, esse troço de maluco esse Firefox. Não é só o Firefox, né? Todos aqui são assim, uma loucura. Você vê que eu estou gravando o vídeo aqui no OBS, ó, o OBS está comendo aqui o meu processador aqui, ó, 15%, para poder manter isso que vocês estão vendo, essa gravação em Full HD que eu estou fazendo. Tem uns pluginzinhos aqui que estão rodando, qual o processo e etc. Ó, se eu for para o lado do servidor, então vamos logar nesse servidor aqui. Lembrando que esse vídeo está em 1920 por 1080. Ah, não estou vendo, Daibert. Melhora a qualidade aí da sua conexão no YouTube e você vai conseguir ver direitinho, ver em Full HD, que vai ficar bem legal, tá? Se eu der o comando top aqui, isso aqui é um servidor Linux, tá ok, pessoal? Se eu der o comando top aqui, você vai ver que eu tenho um servidor que está rodando vários processos. Olha só o processo da Apache aqui. Não é nem o Apache, poxa, eu pensei que eu ia achar ele aqui. Não, isso aqui é um Python que está rodando o keyrunner do meu programa Mailman, que é uma lista. Pensei que tinha sido um acesso aqui. Vamos jogar o top de novo, ver se a gente acha um Apache rodando aqui. É um servidor que é muito pouco utilizado, serviços web, mas você vê que tem um serviço web aqui. Mas, Daibert, eu não estou vendo porque eu estou rodando o top. O top mostra todos os processos, né? Eu tenho o comando PSAUX. Esse comando PSAUX, ele é responsável por listar para mim todos os processos que estão rodando no servidor. Ó. Mostra para mim o processo, mostra o PID também. O PID é essa coluna aqui. E a gente pode achar o HTTP rodando aqui, que deve estar rodando em algum lugar. Mas Daibert, difícil, vamos achar grep HTTPD. Aí, pronto. Você vê aí os processos HTTPD rodando, qual é o PID que ele está rodando em cada um deles, tá vendo? Esse HTTPD é Linux aqui, tá, pessoal? Não tem .exe ou nada do tipo, não. Esse HTTPD aqui que vocês estão observando, ele é um servidor web. Por acaso é o Apache que está rodando aqui, tudo bem, pessoal? É o que mantém esse serviço. Quando vocês viram eu acessando esta página aqui, eu estou acessando o web. Quando vocês vão acessar uma outra aqui, o daibertmeorienta.com, que vai rodar uma página também. Também você tem downloads aqui, para você fazer um downloadzinho, dicas, também está sendo servido pelo Apache, por esse serviço que a gente está conseguindo observar por aqui, rodando nesse servidor aqui. Tudo bem, pessoal? Rodando o sistema operacional Linux, distribuição CentOS, 7 ponto alguma coisa. E aí tem um Apachezinho rodando ali por debaixo para manter as páginas web funcionando. E você pode ver lá o PID, o processo, você consegue ver tudo lá. Então, tanto do lado servidor quanto do lado cliente, você vai ter processos, tudo bem? Esses processos, pessoal, que fazem a comunicação e que permite a comunicação funcionar entre as redes. Eu quero que vocês entendam isso. Então eu tenho processo no lado cliente, processo no lado servidor, nas arquiteturas peer-peer, no lado cliente-servidor, é o mesmo computador que vai ser cliente-servidor. Então eu vou ter uma aplicação que vai fazer uma comunicação com uma outra aplicação via rede. E aí vai ser isso que vai permitir que eles troquem dados entre eles. Você vê, no exemplo cliente-servidor, eu tenho o lado do cliente e o lado do servidor.
O cliente, então, ele vai requisitar o site, o Daibert me orienta. Então, ele vai fazer uma requisiçãozinha. Pá! O servidor vai devolver a página web com essa requisição quando ele faz a solicitação. De maneira geral, é isso para vocês entenderem. Tudo bem, pessoal? Vou voltar aqui para os slides. Bom, então, como que funciona isso? Funciona isso, pessoal, porque existe uma tecnologia chamada socket. Sockets é o que permitem que os processos, as aplicações que rodam tanto no lado do servidor quanto do lado do cliente, troquem mensagens entre si. Eles fazem essa troca por conta dos sockets. Um socket é análogo a uma porta. Então, pessoal, qual que é o bacana disso? Quando eu tenho o processo, como se fosse o servidor do meu servidor web, ele quando acessa, quando ele sobe no lado do servidor e ele está disponível, ele vai abrir uma porta para que o processo cliente, ao fazer a requisição, saiba qual porta ele vai se comunicar. Essa porta, ela interage com o processo através do socket. E o processo é o programa em si rodando. Entende? Então, é uma porta aberta que permite essa comunicação para que o protocolo funcione. Então, é através da porta que vai ocorrer essa comunicação. Essa porta é análoga ao socket e o socket que conversa com o processo, que é gerenciado pelo sistema operacional. Entende, pessoal? Ok? Então, só para vocês entenderem aqui, esse processo que é dessa aplicação, ela estabelece um socket de comunicação, esse socket de comunicação abre uma porta. Isso é controlado pelo desenvolvedor do aplicativo. Parte de transporte, rede, link, enlace, é controlado pelo sistema operacional. Conseguem entender, pessoal? E aí, isso então comunica-se então com a internet, aqui como está no exemplo, mas não necessariamente com a internet. Aí pode ser uma rede local, convencional, normal, da forma como todos nós conhecemos aí. O exemplo da internet, mas qualquer ambiente baseado no protocolo da pilha de protocolos TCP/IP. Aí, o exemplo apenas que se estabelece com a internet, beleza, galera? Bom, só para vocês entenderem, então, eu tenho esses processos, eles são a minha aplicação, esses processos são geridos pelo sistema operacional e esses processos fazem, então, a abertura de portas através das conexões sockets que são feitas. Só que esses processos eles precisam ter endereço. Para você receber, então, a mensagem, esse processo tem que ter um identificador, ok? Chamado identificador desse processo. Cada host, né, cada dispositivo que está na rede, ele tem esse endereço IP único de 32 bits. 32 bits, entendam, 32 bits. No IPv4, versão que hoje ainda é a mais usada, mas a versão IPv6 ela já está ativa. No IPv6 são 128 bits, tudo bem? 128 bits. Aí a pergunta que o livro traz é se o IP, o endereço de IP de um host e que um processo está rodando, ele é suficiente para identificar o processo, né? Pensa, um servidor, ele vai ter um monte de processos rodando, um monte de serviços rodando. Só o endereço IP é suficiente para eu saber qual é o serviço? Não, né? É importante que você saiba também qual que é o número da porta que o serviço está rodando. Então, o meu cliente, quando ele vai acessar o servidor, ele tem que saber o IP do servidor mais a porta que está rodando o serviço. Por exemplo, o servidor web, quando eu acesso ela, vai estar rodando no IPX, por exemplo. Vamos ver aqui o IP do meu servidor, ó, pingdaibert.pro. Vai me trazer o IP, ó, IP 23.254.132.145. Mas Daibert, isso aqui é um IP de 32 bits? Tem nada a ver. Pessoal, isso daqui é decimal. Sim, isso daqui transforma-se em 32 bits quando eu transformar isso para
binário. Número IP são binário. Puxa vida, mas tem certeza, Daibert, é isso mesmo? Vamos ver. Tem uma ferramenta chamada IPCalc, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui IPCalc. Qualquer uma aqui, ó. Pá, essa primeira aqui. Você vem aqui, ó, por exemplo, quer saber qual o host, pá, /32. Daqui a pouco eu explico isso. Você já observa aqui todos os IPs que são decimais aqui do lado direito e todos os IPs que são binários. E aí a representação binária dele, ficar grandão para vocês. Então a representação binária dele e todos os demais cálculos. Vocês vão aprender isso lá na camada de rede. Fiquem tranquilos com relação a isso, ok? Mas aqui está para vocês. E aí eu preciso do IP mais a porta. A porta, pessoal, que eu estou acessando padrão aqui do meu servidor é a porta 80, que é a porta padrão para os serviços web. Pode mudar a porta? Pode, só você configurar o servidor com a porta que você quiser. Mas a porta padrão para serviços web é a porta 80. Então eu estou acessando o IP. Quando eu acesso daibertmeorienta.com, eu estou acessando esse IP 23.254.132.145 na porta 80. Dessa forma, então, eu estabeleço qual é o endereço do processo que está escutando, e o termo é esse mesmo, está listening, está escutando aquela porta. E aí eu tenho portas padrão para diversos tipos de serviços. Porta padrão do Apache, do IES, no serviço web, é a porta 80. Pode mudar? Pode, sem problema nenhum. Servidor de e-mail, por exemplo, 25, é a porta padrão. Servidor POP, Post Office Protocol, porta 110. Servidor de uma porta HTTP, mas criptografada, quando eu acesso com HTTPS, aí eu vou ter lá, porta 443. Quando acesso um FTP, porta 21. E assim sucessivamente. Cada serviço tem as suas portas, que existem portas padrão estabelecidas, mas que podem ser mudadas a gosto do cliente. Ok? Então, para você enviar uma mensagem para esse web server, você pega aqui o IP dele com a porta e aí você consegue fazer a troca de mensagens aí. Ok? Quando você acessa, para acessar uma página web como essa que eu estou acessando aqui, vamos acessar a página do Unifagoc aqui, ó. Nesse momento, você pode ter certeza que o servidor, o cliente web, que aqui é o Firefox, ele está transformando esse endereço através do protocolo DNS em IP e eu estou passando o padrão de acesso à porta 80. Mas, Davi, então você não está passando nada. Não estou passando nada porque o padrão é a 80. Aqui é o 443, porque é HTTPS, né, pessoal? Então, 443. Então, como que funciona isso? Quando eu não estabeleço qual que é a porta, por exemplo, eu poderia colocar a porta 8080 aqui. Aqui estou em HTTPS, né? Quando eu coloco a porta 8080, eu estou falando que o acesso ao servidor web é a 8080. Eu vou acessar, vocês vão ver que não vai dar nada, porque não tem a porta 8080 aberta. Então, quando eu acesso meramente HTTP, ele por padrão tenta acessar a 80. Quando eu acesso HTTPS, ele por padrão tenta acessar a porta 443. Mas eu posso alterar, só colocar 2 pontos o número da porta que eu quero para poder acessar na porta que eu quiser. Tudo bem, pessoal? Fechado? Estão conseguindo entender isso daí? Tá? Bom, dando continuidade então, olha só, um protocolo da camada de aplicação, o que ele vai definir? Como que essas mensagens elas são trocadas, a sua resposta, a sua requisição, qual é a sintaxe dessa mensagem, qual é a semântica dessa mensagem e quais são as regras que essas mensagens elas têm que seguir para serem processadas, poder enviar, para ser respondidas e assim. Quem define isso, pessoal, dos protocolos abertos é o RFC, Request for Comments, onde todo mundo tem acesso às definições desse protocolo. Isso permite a interoperabilidade, permite que, por exemplo, a Mozilla pegue esse documento e crie o Firefox. Permite que a Microsoft pegue esse documento e crie o Edge, Microsoft Internet Explorer antes,
permite que a fabricante que quiser, a desenvolvedora que quiser, até mesmo você, na tua casa, pegue esse documento e construa um navegador, um cliente para se comunicar com esse servidor através desse protocolo. Ué, é isso mesmo, Daibert? RFC, HTTP, está na internet, lá no site do IETF, o RFC 2616, ele é falando sobre o HTTP, a versão 1.1. Se eu acessar aqui, vocês vão ver que é um formato de um texto qualquer, e está aqui todas as definições desse protocolo. Tudo que você precisa saber e entender para você implementar um cliente de um servidor FTP. E também para implementar um servidor. Se você quiser fazer igual a Apache Software Foundation, fazer igual a Microsoft construíram o Apache e o IIS, respectivamente, você vem cá, lê, entende o que precisa ser do lado do server e implemente o seu. Você vê que é um documento extenso, é um documento com todos os parâmetros do protocolo. Protocolo HTTP, que é um protocolo um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais enjoado de ser implementado. Você vê que esse documento, 2616, ele vem lá de junho de 1999 e é referente à versão 1.1. Deixa eu ver se eu acho aqui a versão 1.0. É o RFC 1945. Então, se o seu navegador ele for compatível com a versão 1.0 e com a 1.1, que geralmente são, você tem que implementar os dois aí, tá, pessoal? Tem que ler os dois documentos, tem que dominar tudo. Se você não dominar tudo, você não consegue desenrolar isso. E óbvio, vocês têm que entender, pessoal, que existem protocolos que são proprietários, como, por exemplo, o protocolo Skype, que você não tem acesso. Não é a RFC que estabelece isso. E aí você não tem acesso, você não pode criar um outro cliente ou coisas assim. Os que são abertos podem ser definidos pelo RFC, ou quem desenvolveu pode estar disponibilizando como que esse protocolo funciona aí, ok? Protocolo aberto, um protocolo livre. Bom, para vocês entenderem, pessoal, que tipo de serviço, então, um aplicativo, um serviço que vai rodar na camada de aplicativo precisa, que é importante que ele possa ter, né? Que você consiga dividi-los em categorias, né? Você pode observar que a primeira categoria seria a integridade dos dados. Alguns aplicativos, né, como o próprio HTTP de páginas web, envio de arquivos, envio de e-mails, você tem a necessidade que os dados sejam 100% confiáveis, né? Você enviou um arquivo aqui, ele tem que chegar do outro lado 100%, né? Você enviou uma mensagem por e-mail, aquela mensagem por e-mail tem que chegar do outro lado 100%. Agora, existem outras aplicações que são tolerantes a algum tipo de perda. Por exemplo, uma ligação que você esteja fazendo por áudio, uma ligação que você esteja fazendo por vídeo, um vídeo que você esteja vendo na sua TV, lá no Netflix, por exemplo. Então, são tolerantes, esse tipo de aplicação é tolerante a algum tipo de falha. Alguns aplicativos, pessoal, como por exemplo, jogos, telefonia, videoconferência, tal, você não pode ter um grande atraso, né? Você precisa ter aquele negócio em tempo real, então é questão de tempo mesmo. Então, você pode também classificar os serviços de aplicação com base no tempo, além da integridade. Também com base na banda. O que o slide está chamando de throughput é o quanto de banda que você precisa para poder usar aqueles recursos. Alguns aplicativos, como por exemplo o uso de multimídia, estabelecem vídeos que você está vendo, tal, vão estabelecer um número mínimo de banda para você poder assistir. Se você assistir lá no Netflix, você tem que ter aquele mínimo de largura de banda disponível para esse serviço. Outros aplicativos são mais elásticos. Você não precisa de banda mínima para poder acessar. Como, por exemplo, para você passar um e-mail, receber um e-mail, né? São aplicativos mais elásticos. Para você acessar uma página web, são aplicativos mais elásticos.
mais que vai demorar, se você tiver uma qualidade ruim de conexão, e você não esteja com uma quantidade mínima de banda, por mais que demore, aquilo não inviabiliza o serviço de funcionar, por mais que ele demore. Né? Agora, como que você vai ver um vídeo, né, lá no Netflix, por exemplo, que você não tem uma banda necessária? E a outra questão é a questão de segurança, que envolve criptografia dos dados, e a decriptografia dos dados, e a integridade desses dados. Okay? Então, é importante que vocês entendam aí. Dá alguns exemplos aí. Por exemplo, envio de arquivos. Né? Pode ser, por exemplo, um protocolo FTP, File Transfer Protocol, para você fazer envio de arquivos ou download. Não é permitido perda de arquivos, né? Então você não pode ter perdas de dados, tem que ser um protocolo confiável. A banda é elástica e não é sensitivo a tempo, né? E-mail, a mesma coisa. Um documento web, a mesma coisa. Mas se você vai ter uma transmissão de áudio e vídeo em tempo real, ele é um pouco mais tolerante à perda de arquivos. Você tem uma largura mínima aí, com base a áudio, a vídeo, dependendo de como você estiver fazendo. E é sensitivo ao tempo. Sei lá, 10 milissegundos, talvez, como é a proposta do livro. Eu seria até um pouquinho mais tolerante, uns 30 milissegundos, 40 milissegundos. Esse atrasinho eu acho que não seria problema nenhum, não. Mesma coisa para fazer streaming de vídeo, de áudio. Você vê aí que ele é menos tolerante a falhas, o throughput, a banda também é a mesma coisa com o real time. Ele é mais sensitivo a tempo e etc. Tá ok, pessoal? Apenas alguns exemplos aí para vocês verem. E aí, para isso que existem esses dois tipos de protocolos. Lá na camada de transporte tem o TCP e tem o UDP, que nós já falamos sobre ele, né? Apenas para poder revisar. O TCP ele disponibiliza um serviço com uma confiança maior, porque ele estabelece um mecanismo de confiança entre o emissor e o receptor. Já meio que expliquei isso para vocês, com mais detalhes na camada de transporte vou passar para vocês. Quais são as tecnologias implementadas no TCP, Transmission Control Protocol, que permite essa confiança, esse transporte com confiança. E galera, não tem nada a ver com segurança, tá? O TCP ainda faz controle de fluxo, faz controle de congestionamento, mas ele não provê, por exemplo, a especificação mínima para tempo, garantias de banda ou segurança. Mas ele é um serviço orientado à conexão que estabelece o three-way handshake entre o emissor, o cliente e o servidor, ok? O UDP ele foi mais criado para transferências de dados que você não precisa ter aquela confiança absurda, não vai prover confiabilidade, controle de fluxo, controle de congestionamento, gerência de tempo, garantia de banda, segurança, e também não tem conexão, não é orientado à conexão, ele não faz uma conexão. A diferença é que, por ele não ter essa quantidade de recursos que o TCP tem, ele é mais rápido. Então ele é mais efetivo em aplicações mais de tempo real, mas que não vai ter garantias de entrega e coisas assim. Aí é importante vocês entenderem, né, como que funcionam aí cada um dos aplicativos e qual é o protocolo de transporte. Né? Por exemplo, aplicativos, File Transfer, fazer download, protocolo FTP, definido pelo RFC 959. Ele vai utilizar o protocolo TCP na camada de transporte. Por quê? Por conta de tudo que eu expliquei aqui, ó. Ele não admite perda, ele é elástico, ele não é tempo sensitivo. E-mail a mesma coisa, TCP. O HTTP, TCP também. Telefonia de internet, seja o protocolo SIP, o RTP Real Time Protocol, ou algum outro proprietário. Pode ser TCP ou UDP. Alguns estabelecem com o TCP, fica um pouquinho mais lento, etc. E fica mais lento, só para vocês entenderem, por conta de todos os recursos que o TCP tem que o UDP não tem. E pode ser utilizado o UDP também, muitas das vezes é utilizado o UDP. Para a parte de streaming, é TCP que é utilizado na sua grande maioria. Você vê aí o exemplo aí, por exemplo, do YouTube.
você faz um buffer antes, carrega aqueles pacotes com antecedência para você ver, mas você não perde nada naquilo que você está sendo feito, você tem um buffer, tá? Agora, jogos que são interativos, como esses que são em tempo real, né? O DP ou o TCP. Grande maioria vai utilizar o DP. Você perder um pacotezinho, um dadinho, assim, não vai fazer tanta diferença para a interatividade do jogo, para o desenvolver do jogo, assim. Ele prefere, mesmo que eu perca alguma coisa, eu ter mais velocidade. Aí o protocolo UDP traz isso. Aí, galera, só para a gente finalizar aqui, então, fica faltando a parte da segurança, né? Que nem TCP, nem UDP implementam zero de segurança, né? Não tem criptografia, não tem nada. De maneira geral, os pacotes eles são transmitidos pela rede como se fosse um texto plano. E de fato são, tá ok, pessoal? Para isso que foi criada essa tecnologia que vai garantir a segurança na camada de transporte, que é chamada de TLS, Transport Layer Security, que vai prover uma conexão TCP criptografada, garantindo integridade dos dados, e é uma autenticação baseada ponto a ponto, ponto, fim, ponto. Baseada principalmente em algumas tecnologias aí, mas principalmente em chaves públicas e chaves privadas. Tá ok, pessoal? Galerinha, qualquer dúvida que vocês tenham, estou aqui à disposição. O próximo tópico nosso vai ser HTTP e UDP, no vídeo que já está disponível aí para todos vocês. Tudo bem, galera? Qualquer dúvida, tamo aí. Um abraço, tchau, tchau!